E aí pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula e hoje nós vamos dar continuidade ao sistema nervoso, tá? Falamos tal, como é que ele é composto, quais são as suas partes, como é que ele funciona basicamente. Agora nós vamos falar dos sentidos. Como é que ocorre uma integralização entre o que você percebe, sente e observa no ambiente e como esse sistema nervoso consegue entender esse processo. Estão prontos? Então vamos lá. O sistema sensorial, basicamente, ele tem duas funções. Ele tem a função de identificar, entender como é que está o ambiente e interpretar esse ambiente. Então ele pode perceber frio, calor, pressão, som, toque, ou seja, basicamente ele está dentro do ambiente para colocar você dentro dele, para que você perceba dentro desse ambiente o que é que está acontecendo e quais ações seu corpo vai ter que tomar. Tanto no processo homeostásico, por exemplo, está quente, eu tenho que começar a sudorizar meu corpo para poder esfriar esse calor. Está frio, eu tenho que me agasalhar para poder compensar a perca de calor. Ou também ele ajuda você a se satisfazer com o ambiente quando você ouve uma música, quando você percebe uma textura. Para isso, seu corpo se desenvolve em 5 sentidos. Ele tem a visão, o tato, o paladar, o olfato e a audição. Vamos começar a falar um pouquinho da visão, ou seja, você observar algo e interpretar isso por meio de olhos. Então, basicamente, nós temos aí dois olhos e esses olhos eles têm partes bem específicas, como por exemplo a córnea, que tem a função de condensar o que você vê para um ponto comum. Então, os raios solares chegam, sofrem refração, refletem, trazem ondas de luz. Essas ondas de luz vão para seus olhos e a função dos seus olhos é interpretar essas ondas de luz, dando distância, velocidade, cor, textura a essas ondas. Essa é uma das funções do olho, é integralizar com o sistema nervoso cerebral e poder identificar o que está acontecendo. E aí, basicamente, o que é que vai ocorrer após passar da córnea? Após a córnea, o olho vai passar pela pupila. A pupila vai determinar a quantidade de luz que entra no seu olho. Quando há pouca luz, qual é a tendência da pupila? Dilatar, para que entre mais luz e você consiga entender. Tem muita luz, qual é a tendência da pupila? Diminuir, para que entre pouca luz e você não seja prejudicado com a quantidade de luz que entrou e você não consiga entender o que está acontecendo. Dentro do olho você tem a íris é o que dá cor ao seu olho, então a função básica é uma função de coloração, de diferenciação. Interessantemente, todas as pessoas alegam que quando nascem, muitas pessoas alegam que quando nascem com o olho azul, porque ao nascer a íris não tem pigmentação, então ela realmente tem uma coloração azulada, mas ao passar do tempo que ela é exposta à luz, quando você é bebê, os cristais de melanina começam a se impregnar nessa íris e você começa a observar a sua determinação genética para a cor do seu olho. Após a íris, você tem aí associado o cristalino, o nome já diz tudo, né? Esse cristalino permite a passagem de uma substância. Esse cristalino permite a passagem da luz e quanto mais cristalino ele for, mais luz passa. Então ele trabalha aí com a refração e difração da luz. Pessoas diabéticas tendem a ter problema no cristalino e na córnea. Eles começam a ficar opaco e entrar pouca luz. E isso determina, por exemplo, uma cegueira. Não porque seu nervo óptico não consiga observar, e sim porque a luz não passa. A luz passando pela pupila e pelo cristalino, ela vai chegar até o nervo óptico, e o nervo óptico, a função desse nervo óptico é identificar essa luz, precipitar impulsos nervosos para a sua mente, para que ela consiga entender. E daí sua mente ela consegue fazer cálculos complexos, para como, por exemplo, a que distância está mais ou menos aquele objeto, qual é a direção, qual é a cor, e aí você consegue fazer todos os processos que integram o seu sistema nervoso com o processo da visão. Localizado na sua retina, nós temos dois compostos básicos para você entender como é que a visão ocorre. Eu tenho lá os cones e eu tenho os bastonetes.
Os bastonetes, eles são responsáveis pela identificação da intensidade da luz, tá? Então, tem pouca luz, eles trabalham mais. Tem muita luz, eles trabalham menos. Estão numa penumbra, eles fazem lá um contrassenso para você perceber. E olhe que cada bastonete funciona de uma maneira diferente de pessoa para pessoa. Isso aí ajuda você a entender porque que uma cor para você é uma cor e para outra pessoa aquela cor ela é mais ou menos forte. Às vezes você lá condena uma mulher, por exemplo, que está usando um batom e você fala, mulher, esse teu batom está muito vermelho. E ela fala, não, eu não estou vendo esse vermelho todo. Isso é explicável, porque exatamente o seu olho consegue perceber tonalidade diferente por conta dos bastonetes. Algumas cores são dúbias. Por exemplo, verde piscina, tem pessoas que vê cor verde, outras pessoas vê um tom azulado. Não, para mim isso aí é azul, não, para mim isso aí é verde. Ah, Ítalo, mas isso é igual ao daltonismo? Não, não é igual ao daltonismo. É apenas o quanto você percebe a luz e isso influencia na determinação da cor. O daltônico é uma questão diferente. No seu olho, os cones, eles são responsáveis por identificar as cores, não a intensidade. E interessante que no seu olho você só tem 3 cones, tá? Um vermelho, um azul e um verde. Por isso que hoje em dia você vê muitas pessoas falando de lâmpadas, de telas RGB, Red, Green, Blue, porque é a única cor que seu olho percebe. E como é que eu vejo rosa, como é que eu vejo amarelo, como é que eu vejo violeta? Exatamente pela variação de intensidade dos cones. Os cones funcionam na sua totalidade, aparece uma cor. O cone azul funciona só 10 e o verde só 20. Aí você percebe outra cor. Pessoas que não tem os cones funcionando, um dos cones ou todos são consideradas pessoas daltônicas. E nós já conversamos sobre isso quando eu expliquei o daltonismo genético no processo de herança e sexo. E aí nessa figura você consegue observar como essas cores podem ser vistas de maneiras diferentes por uma pessoa, infelizmente, que tem o daltonismo, que pode ser aí de 3 tipos, já expliquei em outra aula, e aí você vê que a pessoa não deixa de ver colorido, mas ela percebe cores diferentes. Interessante que nessa passagem de visão eu acabo criando vários problemas ligados à capacidade de ver. Tá? Eu tenho alguns problemas, por exemplo, ligados ao cristalino, que está ligado ao foco. Ao passar do tempo, o cristalino ele vai perdendo a elasticidade, né, quando você vai ficando com idades avançadas e você vai ficando com a famosa vista cansada. Você se obriga, né, antes você lia um objeto próximo de você, agora você é obrigado a afastar mais para dar foco, tá? Mesmo o foco lá da lente. Por que isso acontece? Exatamente porque o cristalino vai perdendo essa elasticidade. É a chamada presbiopia, tá? E nesse caso aí, você vai começar a usar óculos do tipo convergente para mudar o foco da luz a partir do cristalino e aí você conseguir focar corretamente. Eu também tenho aí os problemas ligados à retina, né? Quando eu passo a ter um foco pós-retina, aí eu passo a ter a hipermetropia. E a hipermetropia eu resolvo a partir de lentes convergentes, tá? Essa lente vai pegar o foco e vai recolocar lá na base da retina. Eu tenho aí outro problema na retina, que é a miopia. Nesse caso, em vez da hipermetropia ser posterior, a miopia é anterior à retina. E aí o que acontece? Eu passo agora a ter uma visão antes. Eu tenho que fazer um esforço para essa visão voltar para o nível da retina. Aí eu vou começar a usar lentes divergentes para esse foco pré-retina voltar para o nível da retina e eu ter um foco bem acentuado ligado àquela posição real do objeto. Então aí problemas de córnea ou cristalino também pode variar na situação, onde eu tenho problemas de deformação ou malformação dos dois, ou de um dos dois. Eles podem ficar ovais ou deformados. E aí o que é que gera? Gera o famoso astigmatismo, onde eu tenho muita sensibilidade
a luz, elas deixam de convergir para um ponto só, ficam muito espalhadas, eu tenho que fazer muita força e acabo gerando dor de cabeça, né? Eu tenho sensibilidade à luz. E aí o que é que eu tenho que fazer? Usar lentes cilíndricas. Essas lentes cilíndricas vão fechar o foco e vão permitir com que eu tenha uma visão correta. Vamos falar um pouquinho agora do paladar, né? O paladar, basicamente, ele é responsável pela saborização e o prazer de você se alimentar de alguma coisa, tá? Se você gosta de comer, você tem um bom paladar. Pessoas que têm problema de paladar geralmente não gostam muito de se alimentar porque não conseguem ver prazer nesse paladar. Basicamente, eu vou sentir 4 sabores, tá? Eu vou sentir o amargo, o doce, o salgado e o azedo. Só que o que é que acontece? Esses sabores são percebidos por pequenos botões chamados papilas gustativas. E essas papilas gustativas, quando você mastiga o alimento na boca, saboriza esse alimento na boca, ele vai passando pelas papilas e você vai percebendo essas papilas gustativas. O interessante é que algumas pessoas alegam que essas papilas, dependendo do sabor, elas ficam mais concentradas em determinados locais. Isso explicaria porque ao você comer um alimento, você posicionaria esse alimento preferencialmente em um determinado local. Outras pessoas dizem que não, outros biólogos dizem que isso não é uma realidade. Mas o mais interessante hoje, a utilização de um saborizante artificial chamado glutamato, tá? O glutamato ele é percebido bem demais pelas papilas gustativas, como se fosse o quinto sabor. E o interessante é que o glutamato ele tende a anular os outros sabores, tá? Não totalmente, mas ele passa a predominar. E esse glutamato são saborizantes que você observa hoje em dia nesses produtos como quinó, como miojo, aqueles pozinhos, tá? Como produtos industrializados. E o que é que vai acontecendo? Ele é tão forte, tão perceptível, que quanto mais você comer esses alimentos, você vai deixando de perceber sabores mais leves, como sabores como da cebola, do tomate, alimentos naturais. E ao passar do tempo, uma comida com esses alimentos naturais, para você que está comendo muito glutamato, ele passa a ser sem sabor. Só tem sabor aqueles alimentos com glutamato. Além, né, de o glutamato de sódio aumentar muito a pressão sanguínea. Então fica aí um alerta. Vamos falar um pouquinho do olfato, né? O olfato está localizado no nariz, exatamente no pavilhão nasal, né? No pavilhão nasal nós temos aí um conjunto de nervos capazes de perceber odores que estão no ar e identificar esses odores e para avisar para você o que esses odores significam. Você vê um alimento cheiroso, né? Ele já dá uma mensagem nariz-mente para que você salive, aquilo ali é gostoso. Você percebe um aroma fético de algo morto ou de algo azedo, ele já dá um alerta, ó, você não toque nisso, que isso aí pode trazer mal à sua saúde. Interessante é que o olfato vai variar de animal para animal, né? O humano ele tem aí 10.000 nervos no pavilhão, enquanto um cão tem 100.000, né? Enquanto um tubarão consegue perceber uma gota de sangue num rastro aí de 100 metros quadrados, uma piscina olímpica, você pegou uma corrida de sangue, o tubarão sabe de onde é que ela veio. Então, o que é que acontece aí? Cada animal necessita do olfato de uma maneira diferente. Animais muito mais aguçados, tá? Outros animais menos. Outra característica interessante no olfato é uma pequena glândula que você tem no pavilhão nasal chamado vômero nasal, tá? Esse vômero nasal, ele é uma glândula que ela faz muito tempo ela sofre estudo e alguns biólogos hoje alegam ter encontrado uma resposta bem interessante para o vômero nasal. A função dele básica é perceber ferormônios. E o que é que são os ferormônios? Os ferormônios são os hormônios masculinos e femininos liberados pelo corpo de todos os animais, querendo avisar para o outro animal que ele está pronto para a cópula. Se você vê um cão na sua casa, um cão macho, perturbado, querendo sair, provavelmente tem uma cadela ali ao redor, 1, 2, 3, 4 casas da sua casa, pronta para copular, mas ele está distante. Lembre que o olfato dele é muito mais
perceptivo que o seu. Outros animais usam isso para marcar território, né? Eu tenho aí os felinos, um tigre aí numa faixa vai, urina, outro tigre passa, ele é capaz de identificar que aquela urina não é dele, de que animal era, por conta do vômero nasal e da sua capacidade, se quem urinou foi macho, se quem urinou foi fêmea, se a fêmea que urinou, ela está no período fértil ou não, e em que direção ele vai seguindo a urina até chegar. Então a fêmea pode usar essa tática, ela vai urinando para atrair os machos que estão andando pandemicamente ao redor. Então nós podemos usar de várias formas. O homem também percebe isso. Ah, então tu está me comparando com um cachorro, com um gato, com um tigre? Estou, porque você não deixa de ser mamífero. O problema não é o que está acontecendo, e sim que seu nariz não é tão bom como o deles. Se fosse, você percebe uma fêmea ovulada, há uma distância muito maior. Mas realmente, quando você está próximo de mulheres que estão prontas para a cópula, você é atraído visualmente. Tá? Você sente uma vontade, um libido maior sobre aquela mulher. Isso aumenta a sua chance de cópula. A mulher também consegue perceber aqueles homens que liberam mais testosterona, mais másculos, né? O homem vai liberar essas androstradionas no suor. E a mulher vai liberar as copulinas pela vagina. Ou seja, estou ovulada, fico mais atrativa. Eu estou numa fase de produção de mais testosterona, fico mais atrativo. E isso explicaria por que muitos homens mudam os focos e o interesse sexual. Se eu sou um homem e eu consigo perceber as copulinas, eu me interessaria por mulher. Se eu sou mulher e eu consigo perceber as androstenedionas, eu me interesso por homem. Mas se eu for um homem e eu perceber o hormônio masculino, eu me interessaria por homens. E se eu for uma mulher e eu conseguir perceber as copulinas, eu me interessaria por mulher. Não, Ítalo, isso aí é uma explicação chula sobre a opção sexual. Não. Hoje, estudos mostram que pessoas que não têm vômero nasal, eles sofrem de uma síndrome chamada síndrome de Kalman. Eles não têm interesse sexual, eles não têm vontade de ter relação, ou de se relacionar com alguém, ou de viver com outra pessoa. Eles teoricamente seriam assexuados. Então, esse estudo do vômero nasal, mais aprofundado com o desenrolar da ciência, pode nos explicar melhor algumas caracterizações sobre nosso comportamento social. Falar um pouquinho aí sobre a audição, né? Como vocês podem observar na figura, eu tenho aí o ouvido externo, para onde você percebe o som, tá? Assim que você entra no pavilhão auditivo, eu tenho aí o tímpano, que é uma membrana que consegue perceber a passagem do som e vibrar. A vibração do tímpano move pequenos ossinhos, né? Que é aí o martelo, o estribo e a bigorna, eles vibram. São os menores ossos do nosso corpo. Ao bater, né, na bigorna, ela gera uma movimentação, e essa movimentação de vibração chega até a cóclea. E a cóclea, interessantemente, ela tanto vai servir para você entender as coisas, né, ouvir as coisas, como ela vai servir como equilíbrio. Certo? A cóclea é formada de cheio de pelos. Esses pelos, ao vibrarem, eles dão a intensidade, a direção do som. Claro, você tem dois ouvidos. Se aqui está vibrando mais, você vê que aqui vem, né, efeito Doppler daquele lado. Depois percebeu aqui, está vindo de lado. Percebeu os dois iguais, está vindo de frente ou de trás. E esse efeito Doppler, ele ajuda você a identificar de onde vem o som. O que é que vai acontecer hoje? Né? Muitos jovens estão se acostumando demais a usar fone de ouvido, com fone de ouvidos alto demais. Esse fone de ouvido alto demais, o que é que ele vai fazer? Ele vai vibrar os pelos em excesso até que esse pelinho quebra. Uma vez esse pelo quebrado, ele não se recupera mais. Nesse caso, você só vai estar tendo ao longo do tempo percas auditivas que não vão voltar mais normal. Isso é preocupante. Nós estamos criando uma futura geração de pessoas ou surdas ou com baixa audição. E a cóclea, ela vai também lhe dar direção. Dependendo do líquido que está lá,
e dos pelos, ele vai saber se você está deitado, em pé, e uma inflamação, um problema na clóacula vai ser, vai lhe dar origem a uma situação chamada labirintite. Por último, nós vamos falar um pouquinho aí sobre o tato, né, ligado à pele. A pele lá, na pele existe vários e vários sensores, né? Nós temos sensores de pressão, de frio, de calor, de tato, e isso é importante para você perceber o ambiente e entender como é que esse ambiente ele funciona, tá? Algumas doenças, por exemplo, como a Hansen, a bactéria ela vai fazer com que esses nervos, principalmente da dor e do tato, eles deixam de funcionar, né? Dor, tato, calor, frio, e aí você começa, a bactéria começa a comer esses nervos da pele, a região fica esbranquiçada, e aí um teste fácil de você identificar se essa mancha branca na pele é Hansen, é você furar o local ou encostar algo quente no local. Você nem vai sentir que está quente, nem vai sentir a dor se você furar com a agulha. É um sinal claro que não é um pano branco, que não é uma mancha de giardia, e sim uma doença de Hansen. E aí você tem que procurar o posto de saúde para começar o tratamento, senão aquela doença vai se espalhar pelo seu corpo. Então essas percepções da pele nos ajudam a entender esse ambiente e homeostasicamente agir em relação a esse ambiente. Bem, pessoal, foi essa a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha ajudado a vocês a entender um pouco sobre a integração do sistema nervoso com o sistema sensorial. Nós vamos nos encontrar aí na próxima aula. Foi um prazer ter falado com vocês. Bom dia.